Você aí que joga videogame, que é fã de games, cara, tu pode ser até um jogador de FIFA, com certeza tu já ouviu falar de Final Fantasy e principalmente do Final Fantasy VII. E com certeza isso não é à toa, até porque Final Fantasy VII é um jogo vital para a indústria de jogos até hoje. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você por quê. Mas antes eu não posso me esquecer de lembrar você para curtir esse vídeo, cara, porque isso aqui dá trabalho. Editar isso aqui dá trabalho, fazer a thumbnail dá trabalho. Enfim, galera, se inscrevam aí, curtam o vídeo e comenta aqui embaixo se tu curte Final Fantasy também, se tu é fã, enfim, da franquia, se tu curte Final Fantasy VII, bom, comenta aí e compartilha com teus amigos também. Bom, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu preciso primeiro explicar pra você o que é Final Fantasy, né? Final Fantasy é uma série antológica de jogos de RPG, tendo o primeiro jogo sendo criado nos anos 80, pessoal. Olha quanto tempo já existe Final Fantasy. Foi criado por Hironobu Sakaguchi. Acho que é assim que se fala. O primeiro jogo foi lançado em 1987 e desde então a gente já teve 14 jogos depois disso, né? Atualmente o último jogo lançado foi Final Fantasy XV. Então, o que era para ser apenas um jogo lá nos anos 80, o primeiro Final Fantasy, no contexto inteiro que saiu, acabou virando uma saga absurda de RPG, uma das mais famosas, se não a mais famosa de RPG hoje. Mas bem, por enquanto, eu acho que isso é o básico que você precisa saber de Final Fantasy antes da gente começar a falar do Final Fantasy VII. Então, tenho introduzido isso pra vocês, bora mergulhar agora no jogo mais famoso de todos os Final Fantasy já lançados até hoje, que é o Final Fantasy VII. E bem, Final Fantasy VII foi lançado em 97, pessoal, 1997, e ocupa um lugar mais do que especial, né, no meio de todos esses jogos que já saíram, né, no meio de todos os 15 Final Fantasies que existem. Mas aí você deve estar se perguntando, cara, por que Final Fantasy VII é tão importante? Eu não fazia nem ideia disso. E a Nintendo, cara, enfim, sempre a Nintendo, né? A Nintendo, ela teve um papel importante na história de Final Fantasy, porque até o Final Fantasy VI, todos os jogos de FF saíam com parceria com a Nintendo. Então meio que a Nintendo tinha a exclusividade desses jogos pra lá. Só que quando chegamos no Final Fantasy VI, os criadores ali, enfim, os caras que, os desenvolvedores do jogo, né, queriam alçar voos mais altos, queriam, né, mudar um pouquinho a ideia, queriam mudar um pouquinho, virar essa chave de Final Fantasy, tornar uma parada mais ambiciosa. Eis que então surgiu a ideia de que Final Fantasy VII sairia em parceria com a PlayStation, junto com o PlayStation 1, porque o console PlayStation 1 oferecia melhores condições ali de hardware e software para fazer um jogo mais elaborado, tendo um jogo voltado para 3D, tendo também a vantagem do jogo sair para CD, né, que naquela época era uma tecnologia que estava começando ainda, pra vocês terem ideia, cara, tava começando ainda a tecnologia do CD, velho. E é aí que começou a jornada de sucesso de Final Fantasy VII, que foi sair pra PlayStation 1. Foi uma coisa que espalhou muito esse nome, tanto pro Oriente quanto pro Ocidente. Inclusive, diversos jogos até hoje se inspiram em Final Fantasy VII em fazer certas cenas, certos aspectos, porque naquela época foi um marco pro mundo de jogos 3D, né? Porque até então a gente não tinha muitos. E Final Fantasy VII foi um dos pioneiros nisso, né? Em ter um jogo 3D ali, mesmo que naquela visão isométrica, né? Às vezes a câmera meio bugada em alguns pontos, mas naquela época era tudo inovação, era tudo novo, né? Então ter um jogo em 3D pela primeira vez foi um grande boom para a indústria, tornando então a jornada do nosso querido Cloud Strife muito mais épica. E como eu tava falando anteriormente aí, Final Fantasy VII inspirou muitos jogos e inspira até hoje, jogos que saem até hoje nessa questão de ter cutscenes, cara. Naquela época Final Fantasy VII foi um dos pioneiros em ter um jogo mais cinematográfico, né? Então muita gente até hoje, muitos desenvolvedores dizem que a inspiração deles sim é Final Fantasy VII até hoje, em várias coisas, em várias ideias que eles têm, porque até então não tinha nada disso, e Final Fantasy VII foi um dos pioneiros, né? Além de ter todo esse impacto com gráficos, com seu jogo 3D, com ter um jogo cutscenes que na época não tinha, um jogo que é pra Play 1 que mudou toda a trajetória do console também, né? Nas vendas e tudo mais, né? Final Fantasy VII também tinha uma baita trilha sonora, rapaziada. A trilha sonora de Final Fantasy VII, meu, é absurda. E recentemente a gente teve também o Final Fantasy VII Remake, que, meu, algumas músicas antigas também tiveram remake, né? Foram refeitas também junto com o jogo. E, meu, ficaram muito mais absurdas, cara, muito mais lindas do que já eram antigamente, né?
Mas agora eu preciso falar uma das coisas também que são muito importantes, cara, para a história de Final Fantasy VII até hoje, que é o quê? A narrativa. Até então, pessoal, naquela época não tinha muitos jogos, não existiam muitos jogos com uma narrativa muito boa, com uma história elaborada, uma história longa, uma história grande, com vários plot twists. Não tinha. Final Fantasy VII inovou isso na indústria também, tornando esses personagens da história de Final Fantasy VII muito mais humanos, né? Colocando ali uma trama dramática, com plot twists, com muitos aspectos ali, cada personagem tendo uma personalidade diferente. Isso foi um diferencial absurdo. Fora também o aspecto da ambientação do jogo. Toda a ambientação do jogo também é muito boa, absurda. Juntando a ambientação com a história muito bem feita e os personagens ali muito mais humanizados, com personalidade própria cada um deles, tornou isso um grande masterpiece, né? Fazendo com que todos esses aspectos sejam lembrados até hoje. E a história de Final Fantasy VII você acaba acompanhando na visão do Cloud Strife, que é um ex-soldado e mercenário. Mais mercenário do que ex-soldado, né? Na história tu acaba vendo isso. Mas ele se une a um grupo eco-terrorista chamado Avalanche, para impedir que uma mega corporação que existe ali no universo de Final Fantasy VII, chamada Shinra, use a essência vital do planeta, né? Chamada de Mako, seja destruída, seja aniquilada. O foco da Avalanche é impedir isso. E aí Cloud Strife se junta ao Barret, a Tifa, a Iris, para impedir que isso tudo aconteça. Então tá aí o plot twist da trama. Cloud Strife tem que ir contra a corporação que ele participava, que é a Shinra. Inclusive é um dos plot twists da trama. Não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, mas a Shinra faz grande parte da história do Cloud se tornar dramática. E além disso, a gente tem um dos vilões mais aclamados até hoje da história, que é o Sephiroth. Até hoje, inclusive, muita gente compara ele a outros vilões, como no caso a importância do Darth Vader pro cinema, a importância do Freeza com o céu pros mangás e animes, é a importância que tem Sephiroth pro mundo dos games, né? E pra vocês terem ideia, depois de saber disso tudo aqui que eu falei pra vocês, Final Fantasy VII foi um dos grandes jogos responsáveis por fazer os games ficarem famosos pro lado ocidental do mundo, né? Porque até então Final Fantasy era um jogo muito de nicho ali pro lado oriental, né? Que é o Japão, que é a Coreia. Então, com a fama que esse jogo conseguiu, né, com esse mundo cyberpunk, esse mundo cheio de histórias, cutscenes, a história do Cloud, o drama do Cloud com o Sephiroth, enfim, com tudo isso, fez com que esse jogo se tornasse muito popular e também ajudasse, como eu falei anteriormente, ajudasse a vender muito PlayStation 1, cara, na época. Todo mundo queria comprar esse console pra jogar esse jogo. Porque até então, rapaziada, a franquia Final Fantasy era muito pautada em fazer jogos medievais ali, com temática medieval. Tendo esse jogo agora, com uma temática cyberpunk mais atual, mais assim, moderna, uma parada assim, mais que nova, fez com que o pessoal explodisse a cabeça. Por isso também foi um dos aspectos que tornaram o jogo tão importante para a indústria na época, né? Quebrando aquele ritmo dos jogos de RPG oriental, que sempre saíam parecidos e tudo mais. Agora não, Final Fantasy VII colocou uma nova marca nesses jogos de RPG, né? Que não tinham até então. E pra você aí que tem vontade de mergulhar nesse planeta de Final Fantasy VII, eu indico pra você jogar o remake que teve em 2020 agora, com as mecânicas atualizadas, com o jogo sendo ambientado nos gráficos atuais. Ali você tem o Cloud com muito mais polígono do que tu tinha no antigo, pode ter certeza. Então assim, o jogo é lindo, rapaziada. Final Fantasy VII Remake é um dos jogos favoritos pra mim, é um dos meus jogos favoritos até hoje. O jogo antigo também é muito legal, muito gostosinho de jogar. Você pode jogar ele aí, você pode encontrar ele em diversas plataformas, mas eu indico pra você de coração que você jogue o remake, porque tá muito lindo. E inclusive vai ter continuação, rapaziada, vai ter continuação, já foi anunciado, vai ter a parte 2. A gente não tem data ainda certa e tudo mais, por isso eu digo pra você, ainda dá tempo de jogar esse jogo, pra você mergulhar no próximo que vai ter logo logo. E é muito lindo, cara, é muito lindo. Final Fantasy VII é absurdo, é o meu Final Fantasy favorito, não tenha dúvidas, e eu acredito que é da maioria das pessoas também o Final Fantasy favorito. Mas enfim, rapaziada, esse vídeo aqui foi feito para ser curtinho, para ser rápido, para ser uma pílula, para ser um start para você escutar isso aqui, assistir isso daqui e se animar para jogar também Final Fantasy VII, que seja o Final Fantasy VII antigo, dos anos 80, dos anos 90, ou o remake agora atual. Bom, rapaziada, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo o que tu acha de Final Fantasy. Comenta também se você quer que eu fale de outros jogos aqui, deixa a sugestão aí, sei lá, velho, só comenta, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal também, tamo junto, rapaziada, deixa o like, por favor, e é nóis, ajuda nós. Falou!